Mas um avião que acabou de ser criado, tudo bem que ela é uma evolução de algum anterior. Sim. Ele voa algum tempo sem passageiro nenhum, fica voando durante bom tempo? Ou é só 4 anos, 3 anos, 4 anos. mas voando mesmo, não só virtual? Não, voando. Tá. Inclusive, por exemplo, você peso pega... nele. Isso, tem uns tambores de água que fica transferindo água de um lado para outro para simular um passageiro andando para frente ou para trás no avião. Sério? Que aí... Simular o Lenin no banheiro cagar, que é o... Né, você deve ir várias vezes. Aí tem que ser 2, né? 2 tambores. E aí entra os conspiracionistas, eles tiram foto desse negócio e dizem que é chemtrail, que é aquele negócio que lança na atmosfera para controlar a população humana. Então eles ficam voando um bom tempo com o avião, testando tudo. Por exemplo, às vezes você vê assim uma tour mundial do avião XYZ que ainda não está em operação comercial. Sim. Eles dão a volta ao mundo, diversas, testando sistemas, testando tudo. Diferentes. Isso é o processo de certificação. Então eles vão operar no Alasca, temperaturas 20, 30 abaixo de zero, e vão para o deserto do Atacama com 40 graus. Eu tive lá no Ártico. Eu esqueci de perguntar pros caras, mas como eles mantêm a pista... Tem um tipo de aquecimento? Porque é gelo pra todo lado, não sei o que. Menos na pista, né? E na pista livrona. Então, eles têm um produto que eles aplicam. Isso, é verdade. Tem um etileno, ou etileno glicol ou sal. Dependendo do que for, até sal, né? Que o sal retarda a formação do gelo. Mas é incrível, né? Pra levantar voo porque é que nem carro, quando você sente que tá aquele pouquinho de gelo, já dá aquela escorregada, né? Imagina para um avião. E o avião ainda tem a superfície de voo, né? Que ainda dá para controlar um pouquinho ele, porque ele não dirige nos pneus, né? Mas carro não tem jeito, carro você já era. Qual o próximo que a gente vai falar, Lito? Então, a gente tem um outro, o da TAM, que também foi chocante. Esses 2 acidentes foram muito chocantes, porque Congonhas era o centro. E isso levantou diversas questões, assim, de você ter um aeroporto enfiado no meio de uma cidade, sendo que o negócio a cidade foi que chegou onde o aeroporto estava. Mas a gente tem isso em outras cidades, assim, um aeroporto que a cidade cresceu em volta? LaGuardia. LaGuardia é cercado de prédios em Nova York. Então tem... Mas se usa muito ele? Usa? Opa. E a quantidade de acidente o último que a gente tem notícia foi o do Hudson, do Sully, que ele decolou de LaGuardia. Mas, assim, a aviação atingiu um nível de maturidade que, para acontecer um acidente, cara, é muito difícil. E aí não interessa onde o aeroporto estaria. Talvez eles gostariam de ter uma contenção de danos, talvez. Mas... Os que atingiram as torres gêmeas saíram de LaGuardia ou não? Não, esses eram voos cross-country, assim, né? Eles saíram... Um saiu de Boston e ia para Los Angeles, outro saiu de Washington e ia para Los Angeles ou São Francisco. Sei. Então era muito combustível, porque os terroristas já escolheram... Um tanque maior. Um tanque maior com bastante combustível. Porque tava no começo, né? E no começo do voo, e eles desviaram para atingir as torres. Se fosse de LaGuardia... LaGuardia seria um avião pequeno. Aí não daria também, eu acho que para contornar e ir para as torres gêmeas, já estaria muito perto. Tava muito perto, Aí os outros eles aceleraram. E tinha que ser avião grande, porque um avião pequeno desses que tem em LaGuardia, pequeno entre aspas, né? Seria um Airbus 320, um 737... não conseguiriam provavelmente derrubar a torre. O estrago daquele jeito. Que aviões que foram aqueles lá? Foi Boeing 757 nas torres. São grandes. São grandes. E, na verdade, era um Boeing 757 e um Boeing 767-200. Era um 757 da American, que foi o primeiro. E o 767-200 da United foi o segundo, que é aquele que a TV pegou ao vivo. Sei. Então, aquele era o da United, que é um avião grande. Boeing 767, né? 2 corredores. Aí teve mais um 67, que é o da Pensilvânia, que foi pro chão. E o do Pentágono? O United 93, né? E teve o do Pentágono, que era um Boeing 757. Tá. Bom, aí, né, tava falando de Congonhas, que é o centro, e aí aconteceu o TAM 3054, que esse foi em 2007. Foi o último acidente que a gente teve no Brasil de aviação comercial. Que é isso no pouso que eu tava... Isso, que é esse aí que você estava confundindo. Esse foi impressionante, hein? Esse também foi
chocante. Ainda mais porque a gente não pode nunca olhar o acidente só assim como se fosse um ponto só no espaço e vou olhar só isso aqui. Naquela época tinha muita coisa errada no Brasil, cara. De tráfego aéreo, de empresa falindo, a Varig estava falindo. Tinha um movimento muito grande de funcionários entre empresa que faliu, indo para outra empresa, falta de treinamento. O pessoal indo para a China também, de pilotos. Tinha muitos. E aí passageiro chegava no aeroporto e era gente, porque as pessoas começaram a voar, porque foi quando as passagens baratearam, lembra? Aí chegava aquela horda de gente para voar e não tinha avião, não tinha... Aí o pessoal dormia no aeroporto, quebrava... Exatamente, quebrava balcão, dormiam no aeroporto. Tem aquelas imagens, um monte de passageiro dormindo no aeroporto. Então era um caos aéreo. Um caos que gerava até uma pressão excessiva em cima dos tripulantes para que tivesse um avião onde tinha que ter um avião. Então esse é um dos fatores que contribuíram para esse acidente. Quer que eu explique mais ou menos o que aconteceu assim bem resumidamente? Então, esse avião tinha um problema... Essa imagem, o que é, Lene? É pós o esse acidente? É pós-acidente. É pós o acidente. E um avião da TAM, coincidentemente, aí nessa foto, pousando, né? Isso. Mas... supostamente o modelo, talvez... Então, é o mesmo modelo. Mas o pouso seria, então, inverso a esse, não vindo daqui para cá. Isso, era Jabaquara sentido Moema. Porque veio para lá, escorregou daquele... Isso, ele nem passou naquele xadrez ali. Não passou, foi antes, já ele já veio fazendo curva para a esquerda antes, por causa de um reversor também, ó, que curioso. E aí ele cai aí é onde foi feita aquela pracinha. Exato, que tem um memorial e uma pracinha. Ó. Que era o que aí antes? Era um predinho? Aí tinha um prédio de cargas da própria TAM, que inclusive funcionários da TAM morreram também. Caramba. Né? Então como que foi? Olha lá, aquele prédio da TAM, tá vendo? A TAM Express. Tá vendo a cauda do avião ali, ó? Isso foi o quê? Umas 7, 8 horas da noite, talvez? Acho que foi mais ou menos isso, às 6h50, alguma coisa assim. Cara, que desesperador. E como que foi então? O avião ia pousar? Esse avião tinha um problema em um dos reversores. O reversor do lado direito, ele estava inoperante. O manual do avião permite... O piloto sabia disso? O piloto sabia disso, é documentado. Tá. E o manual do avião, ele permite que um ou os dois reversores estejam inoperantes. Porque o reversor, ele serve para auxiliar na frenagem do avião. Não é ele que efetivamente para um avião. Se você perder o freio do avião... Aí você não consegue parar só com o reversor até a pista acabar. Entendi. Agora, se você tiver sem os dois reversores, você vai frear dentro da pista ainda, porque o cálculo é feito para falha desses dois. Fala assim, eu tenho os dois funcionando, mas se falhar os dois, eu ainda paro na pista. Entendi. Isso que é calculado a extensão da pista, então. Isso. Por isso que quando o avião está muito pesado, ele pode pousar em alguns aeroportos, mas não no Santos Dumont, por exemplo. Que é muito curto. Aí tem um limite que você tem que parar ali, em 1.350 metros, acho, 1.390. Então, existia esse reversor direito inoperante. Aí a tripulação assume e eles vão até Porto Alegre e pousam. E lá, o procedimento de reversor inoperante é feito de maneira correta. Ou seja, as duas manetes foram colocadas em reversão, mesmo um só funcionando. Tá. E aí, quando você freia só de um lado, o avião tem uma tendência a andar para o outro. Então, o piloto controla isso no pedal. Porra. E aí ele contrabalanceia essa força, e lá foi feito dessa maneira. Aí lá em Porto Alegre, esse avião voltou para São Paulo lotado. 186 passageiros, parece. Acho que é isso. Não só confirmo, acho que é isso, 186, sendo que ele tinha 185 assentos disponíveis. É alguma coisa assim. E aí, mas tinha uma criança de colo, inclusive. E é isso que aumentou o número. E fora isso, naquela época, o ICMS do combustível em Porto Alegre era mais baixo do que em São Paulo. Tá. Então, era comum que as empresas aéreas abastecessem mais combustível do que o necessário para fazer o voo, para economizar. Claro. Então, ele pousaria com mais combustível em São Paulo e não precisaria colocar muito mais, economizaria. Então, isso se chama na aviação tankering, que você anda com o tanque ali sem precisar estar carregando combustível. E aí ele abasteceu
bastante lá e saiu, decolou com bastante gente. Então era um avião que estava bastante pesado. Se fosse hoje... Quantas pessoas você disse? Eu falei 186. Aqui pela pesquisa deu 157. 156, então era 156 e tinha 157. 157. Tá. 156 pessoas, ele tinha 157. Por causa do bebê. Então ele decola, e quando ele, antes de decolar, já tinha notícia de que o tempo estava muito ruim em Congonhas, em São Paulo. Inclusive, acho que demora um pouco para decolar de lá. Quando eles decolam, tinha aberto Congonhas. Mas quando eles estão subindo, Congonhas fechou de novo. Aí durante a rota, nessa 1h30 de voo, aí as condições em Congonhas melhoraram, mas ainda estava chovendo e a pista molhadíssima. E aí a pista de Congonhas tinha aquele problema do tal do groove, que a água não dispersava, não escorria direito, né? Então eles vêm aproximando. Mas não se sabia disso, cara? Antes? Sabia. Ah, tá. Eles sabiam. Inclusive, acho que uns 2 dias antes, um avião derrapou lá em Congonhas e tinha vários reportes de piloto, mas a gente tá no caos aéreo, é isso que eu tô falando. Tá. Então existia reportes e mantinha o aeroporto funcionando e blá blá blá. E aí os pilotos falam, né? Eles briefam e falam, eu tô com o reversor direito inoperante. Aí, no relatório final desse acidente, o CENIPA, ele faz que não é muito usual fazer isso, é fazer uma inferência do que será que o piloto estava pensando. Mas eles colocam assim, não... Como é que eles escrevem? Assim, esse fator não é relevante. Confirmado, não é confirmado, alguma coisa assim, Quando é confirmado, eles falam lá na hora, isso aqui contribuiu, isso aqui não sabemos. Mas, analisando todos os dados, poderia se inferir que era isso. Entendi. Então, na descida, o piloto sabe que Congonhas é uma pista pequena, ele sabe que ele está pesado, ele sabe que a pista está molhada. Então, pode ser que o piloto tenha tentado fazer um procedimento diferente do que o que ele tinha feito lá em Porto Alegre. E esse diferente seria fazer o procedimento antigo de reversor inoperante, que seria, ao invés de trazer as 2 manetes para trás e aplicar o reversor, ele traria só a manete do reversor que está funcionando e a outra ficaria em marcha lenta. E aí ele aplicaria o reversor só do lado que está funcionando, que era o lado esquerdo. E ele vem, ele toca no solo e só a manete esquerda é trazida para a posição e é aplicado o reversor. Só que a direita não veio para a posição que ela tinha que vir. Aí o CENIPA fala assim, olha, a gente não tem como afirmar que essa manete não veio para cá. Mas porque ficou muito destruído. Ah, tá. Então ele não poderia... Isso é muito interessante na investigação. Quando você não tem 100% de certeza, você só faz a probabilidade matemática. E a probabilidade matemática daquele negócio não ter falhado bem ali na hora do pouso, naquelas condições, é um número tão gigante que você acaba falando, não, a manete não foi trazida para a posição. E isso pode ter sido um engano na hora de pousar, sob tensão, com tempo ruim, numa pista ao contrário, porque normalmente em Congonhas se pousa no sentido de Moema, né? Você passa em cima dos prédios, em cima do Shopping Ibirapuera e pousa. E nesse dia estava tão ruim o tempo que o pouso estava sendo ao contrário. Você pousava no sentido do Jabaquara para Moema. Entendi. E aí ele traz somente a manete esquerda. Sem trazer a manete direita para marcha lenta... O que acontece? O computador do avião interpretou que com o avião no solo e aquela manete naquela condição, ele começou a acelerar para permitir uma arremetida. Só que o outro motor já estava sendo levado para a reversão. Então a gente tem o caso de um motor acelerando para frente e o outro freando o avião para trás. E por isso que ele começa a fazer a curva para a esquerda. Não é os pilotos que querem fazer aquilo. É que o avião vai se arrastando para o lado esquerdo, porque um motor está potência de decolagem para tirar o avião do chão e o outro está freando. E isso acontece tão rápido. Foi 13 segundos entre o toque no solo e o impacto lá no prédio, que também tem uma imagem de IA aí, né? Inteligência artificial. Quanto tempo? 13 segundos. Só 13 segundos. Tocou o solo, 3 segundos, explodiu.
E ele explode por quê também? Porque é muito combustível? Ali tinha muito combustível, o impacto é muito forte. O impacto sempre vai explodir? Se ele Não, ele precisa ter uma fonte de calor, que no caso são os motores. O motor funcionando é uma fonte de calor, e aí com o impacto ele explode. Às vezes pode acontecer explosão sem uma fonte de ignição, mas não é tão raro, não é tão comum. Entendi. E foi impressionante isso daí, né? E foi impressionante, aí... O pessoal relatou se foi um estrondo, como que foi, a galera que tava por lá, os relatos. Foi. Teve... Não pegou na pista. Não, isso foi um negócio extremamente incrível. Porque quando ele desce aquele barranco e atravessa por cima da Bandeirantes, da 23. Da 23 de maio. E tinha um taxista passando, inclusive, parece que atingiu o teto do carro dele, mas... Mas não... tão baixo que tava. Mas ninguém morreu ali. O avião atravessou a 23 de maio, São Paulo, que é uma coisa absurda. Nesse horário lotada, né? E ninguém fora, né, que tava na avenida se machucou. Mas esse também é um acidente muito triste, assim, eu tinha um colega que inclusive ele não pegou esse voo, ele pegou o outro, e os aviões ficaram dando volta em Congonhas, né, porque aconteceu acidente, agora ninguém pousa mais. E eles só ficaram sabendo, assim, e tipo, telefone celular naquela época você não podia ligar a bordo, eram aqueles celulares bem antigos. E só quando pousou que eles conseguiram avisar a família, pô, eu não tô naquele avião, eu tô nesse aqui, então foi bem... Angustiante, sim. Aí teve a investigação também, né, bem feita pelo CENIPA. E aí não é só, tipo, o CENIPA é um órgão brasileiro, mas vem a fabricante do avião, Airbus, participa, vem o órgão francês que chama BEA, ele participa da investigação, porque eles têm que ter certeza que está sendo tudo feito certo. Também se fala muito nos interesses econômicos, né, que sempre vão tentar jogar, você já ouviu isso, né? Sempre vão tentar jogar a culpa no piloto para não cair a ação da empresa, não ter nenhum dano para a empresa. Você acredita nisso ou não? Se a gente acreditasse nisso, a gente não viu o que está acontecendo com a Boeing aí, que perdeu 26 bilhões de dólares por causa do acidente que teve com o Max. Então a galera vai mesmo investigar. Vai a fundo. E se for realmente problema... Porque o órgão que investiga um acidente, ele não tem absolutamente nada a ver nem com o órgão que fiscaliza. Por exemplo, o CENIPA, ele é um órgão independente da ANAC. Sim. Porque a ANAC fiscaliza a empresa aérea. Mas se o CENIPA descobre que por uma falha de fiscalização da ANAC aconteceu um acidente, ele poderia cobertar. Ele vai em cima da ANAC. Se fosse ele mesmo que fiscalizasse, exato. Ele fala, não, vou deixar quieto, vai ficar mal para mim. Então tem que ser um órgão independente. E lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. O NTSB, ele é totalmente independente da FAA, inclusive, quem assistiu aí esse caso da Boeing mesmo, vê no Congresso americano, durante as entrevistas, assim, a CEO do NTSB, não é chairwoman, né? Porque ela é uma mulher, chairwoman, ela falando, é inadmissível que o FAA tenha feito isso. E o FAA é o órgão que fiscaliza a aviação americana. Então eles são realmente independentes e eles põem o dedo na ferida, porque é a única maneira de você se sentir seguro, cara. Todo esse pessoal, eles voam em avião, igual você. Tipo, amanhã você não vai pegar um avião, você quer que o quê? O mecânico tenha feito o trabalho correto. Você quer que o piloto tenha descansado. E que todas as fiscalizações para cada etapa sejam... Você quer que a ANAC tenha fiscalizado que aquela empresa está fazendo manutenção correta. Então, esses órgãos independentes, essa rede de segurança, é que faz a aviação ser segura. Então, inclusive, por exemplo, manutenção. A gente está passando por uma crise agora no Brasil. A gente tem poucos mecânicos qualificados para assumirem determinadas posições. Porque depois da pandemia, durante a pandemia, muita gente aposentou e não quis mais voltar. Foi forçada, tipo, sai um benefício aqui para você aproveitar antes. Aí agora o cara não quer mais voltar também. Aproveitou a aposentadoria. E aí as empresas ficaram com um número limitado, porque demora muito tempo para formar um mecânico pela maneira tradicional. E aí a gente tem uma escassez. As empresas estão precisando de mecânico e não tem mecânico no mercado. Aí vem um complicador. Uma empresa americana,
abriu um hangar no Rio de Janeiro e contratou mais de 400 mecânicos para trabalhar nesse hangar. Sei. De onde saíram esses mecânicos? Dos que estavam trabalhando na Azul, na Gol, na Latam. Porque o americano paga mais. Então o cara ele vai sair. Então um problema que já existia acabou se complicando mais ainda. Vai vendo como vai se compondo as coisas. E aí você não pode forçar um mecânico a trabalhar mais do que o número de horas que ele pode trabalhar por semana, porque isso implica em fadiga, que implica na segurança. Então, você começa a ter um aumento no preço da passagem. Por que a passagem está tão cara? Porque está enfrentando esses problemas de não ter gente suficiente. Aí você tem que começar a restringir, através do preço da passagem, a quantidade de demanda de passageiros. Então é um problema complexo que me fez até mudar, assim, é um negócio... Eu sempre quis fazer isso, assim, criar uma escola para formar mecânicos de manutenção, com uma mentalidade totalmente voltada para a segurança, que é o que eu faço. Pô, eu falo de segurança, eu falo de acidentes no meu canal, falo, mas é para mostrar o que a segurança aprendeu com o acidente que ocorreu. Então eu criei uma escola para formar mecânicos de manutenção de aeronaves, seguindo exatamente a homologação da ANAC. Tem, né? Pelo que você está me falando. Então tem. Uma demanda... Se você passar hoje na frente de uma empresa aérea com a carteira de trabalho dizendo que você é qualificado, já entra no dia. Porque está necessitando. Isso causa até um efeito colateral positivo, que é o salário está começando a subir também, senão você não consegue concorrer com uma americana. Inclusive vai abrir agora um hangar em São Paulo de uma empresa americana. Pô. E aí vão contratar 1.200 United Airlines. Pô. Imagina 1.200 mecânicos saindo da onde? Então, eu preocupado com a situação do Brasil, eu certifiquei uma escola e eu estou usando o sistema híbrido de ensino. Porque você não pode formar um mecânico à distância, só fazendo EAD. Ele tem que ter a prática, ele tem que mexer em ferramenta, ele tem que saber frenar, tem que saber engraxar, tem que saber várias coisas. Mas eu consegui certificar, de acordo com a legislação, um curso em que as pessoas conseguem se formar em tempo menor do que numa escola presencial, bem menor do que numa escola presencial, pagando menos e usando menos tempo. Então, hoje, para você ter uma ideia, para formar um mecânico hoje, ele tem que ter 18 meses de aula, mais 18 meses de experiência prática. A gente está falando que 3 anos. E aí depois ele tem que ter uma experiência prática para poder checar e pegar a carteira de habilitação. E aí eu consegui certificar esse treinamento que eu dou, em que eu consigo fazer a pessoa chegar para a empresa aérea. Porque toda a matéria que a ANAC pede é dada no curso. Sim. Mas isso não é suficiente para o cara já chegar preparado. Então eu estou indo um passo acima e além do que a ANAC exige, eu estou dando segurança, eu estou dando como é que a empresa aérea funciona. Eu quero preparar o cara para a empresa aérea. Existem falta de mecânicos também na aviação regular, na aviação geral, existe. Mas o meu foco hoje é preocupado com linha aérea, senão o Brasil vai parar. Então eu criei esse curso, inclusive eu vou lançar a segunda turma agora, que ia ser na semana passada, mas aconteceu todo esse problema lá no Rio Grande do Sul, eu dei uma adiada, né, porque não tem jeito mesmo, a gente não pode fingir o que não está acontecendo lá no Sul. Mas eu vou lançar a segunda turma e, né, para as pessoas saberem que, as empresas aéreas estão precisando. E, pô, é um emprego, tudo que eu tenho foi a empresa aérea que me deu. Eu comecei, eu não tinha nada, cara. Eu vim morar em favela, eu acho que eu já contei a história. Eu atravessava a favela do Buraco Quente para morar. Então, a aviação dá oportunidades. Você viaja, você conhece um monte de coisa da vida que você pode participar de qualquer roda social. Você chega e fala, pô, sou mecânico de avião. Os caras, pô, tá mecânico de avião. É uma profissão legal, certeza. Sabe? Então, não vou fazer jabá nem nada, mas procura aí o litoacademy.com.br. E esse vídeo é live agora, mas quando ele estiver aqui, depois você manda o link e a gente coloca na descrição. Quem tá vendo isso daqui 2, 3 semanas, um mês pra frente, já vai ter esse link aí, não é? Obrigado, porque realmente não tem data ainda, eu tô preocupado, assim, e eu falo assim, né, eu já formei não, a gente tá na primeira turma em andamento, e eu sempre falo pros caras assim, eu falo, vocês são as pessoas que vão assinar o livro de bordo de um avião que eu e minha família estiver viajando.
Então eu quero esse nível de comprometimento. Não é fácil ser mecânico de avião. Né? Você vai ter que estudar pra caramba. Principalmente para se formar em 6 meses, como eu quero que o cara se forme. Mas tem que estudar muito. Não é fácil. Nunca disse que é fácil para ninguém. Mas se dedica que você chega lá. E tem gente muito dedicada fazendo o curso, me dá até orgulho. Assim, eu falo, pô, esses caras vão ter postos chaves, assim, sabe, de... Manda uma pergunta antes da gente ir pro próximo caso aí, Leni. Vamos lá. Ó, o Diogo Vilela, seu xará, Opa. ele falou que é o seguinte, Lito, ontem eu assisti Sociedade da Neve. É um acidente que aconteceu nos anos 70 e de lá pra cá houve alguma melhora em relação às rotas pelos Andes? E caso se repita, o resgate seria mais rápido? Ah, não, existiu melhoras completas, Naquela época não existia GPS nos aviões, né? Que? Os caras viajavam como? Era sistema de rádio, era por radionavegação. Então dependia de uma estação de rádio, que naquela época, inclusive, era um rádio mais primitivo, que se chamava um rádio de não precisão, sistema de ADF. Então aquele voo específico, existia um lugar que eles podiam atravessar a cordilheira, eles não podiam subir muito com aquele tipo de avião. E ele vai vendo um sinal de rádio e calculando. E o cara calculou a rota errada. Isso não fala na série, né? Não, que aliás é... Puta, não, a série é demais. É demais. Mas isso não fala a causa do acidente. Só que os pilotos calcularam errado e eles fizeram a curva antes do local onde eles deveriam fazer. E aí é quando ele pega um terreno mais alto do que o que estava previsto, que é tipo um valezinho onde daria para passar tranquilo. E aí... E voa muito no visual também. Visual, e aí ocorreu a colisão, e aí acabou. Aí, quando o resgate foi procurar, eles foram procurar onde o avião era para ter virado. E por isso que eles não encontram ninguém. Porque o avião estava muito antes, ele virou muito antes. É um lugar enorme, né? A cordilheira. A cordilheira é gigantesca, ainda mais neve, tudo. E no filme mostra o avião era branco. É branco, não dava para ver do céu. E aí, então, isso não vai acontecer mais hoje. Primeiro, os aviões têm GPS, então as rotas são muito mais... precisas. Hoje a gente abre um aplicativo no nosso celular e a gente tem um aviãozinho voando ali, cara. Naquela época não tinha nada. Então esse é um ponto que melhorou muito, né? A parte toda de navegação e tecnologia. E o outro é que as rotas são mais definidas hoje, né? Então, aquilo era um voo fretado. Então, hoje em dia, existem civis passando para lá e para cá também. Mas eles vão sempre pelo mesmo lugar, porque até aviãozinho pequenininho hoje tem GPS, tela digital, é tudo... Então, dificilmente vai acontecer isso de novo. E tem o de Ubatuba ainda, né? Que a gente não falou também. Esse de Ubatuba... Foi quando? Foi dia 31 de dezembro. Ah, né? foi ano passado, então. Ou 30 ou 31, né? Não lembro agora. Foi 30 ou 31. Ah, esse vídeo aí, já tá mostrando? Não. Tem outro vídeo? Vê o principal primeiro. Ah, tá. Então, o que acontece lá nesse... Cara, olha, é muito impressionante isso aí. Ainda não sabemos tudo a respeito disso. O que a gente tem de fato... Esse o pessoal tá vendo, Leni? Tá. O que a gente tem de fato é o seguinte. A pista lá em Ubatuba, nesse sentido que ele pousou, ela tem 560 metros utilizáveis. Os outros 400 não são autorizados a serem usados para pouso. Ué? Nesse sentido. Por quê? Porque atrás tem a Serra do Mar. Ah. Então, para o cara descer no ângulo correto de pouso e tocar bem no início da pista, ele teria que fazer um ângulo não... O avião aceleraria muito, ganharia energia. E ele não conseguiria parar. Então, aqueles primeiros metros não podem ser usados, aqueles 300 metros, e aí sobra esses 560, porque ela só tem 900 metros de comprimento. Não percam a parte 2 desse vídeo incrível.